Eu acho que eu sempre fui curioso, mas de ciência mesmo que eu fiz, o melhor foi fazer um helicóptero, que lógico, nunca voou. E daí eu me interessei pela eletrônica. Fiz um curso profissionalizante em eletrônica, na época do 2º grau. Mas, como eu queria voltar para Campo Grande, que eu sou daqui da cidade, eu optei em fazer veterinária. Mas desde sempre querendo resolver problemas. E nem tanto seguir regras. E daí por diante foi a mão na roda. Na graduação, eu fiz uma graduação normal até ser convidado por esse professor, que era de parasitologia veterinária. Eu odiava parasitologia, mas ele me ofereceu bolsa. Então aí nós começamos a trabalhar juntos, eu me apaixonei pela ciência, descobertas, né, do desconhecido, e me dediquei de corpo e alma, eu vivia dentro do laboratório. E era uma estação experimental que eu frequentava, lá na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Era Estação Experimental WO Nights. E eu passava sábado e domingo, Natal, Carnaval, tudo lá. E eu falava para mim mesmo, um dia eu ainda vou ter uma estação experimental. Bom, acabou que eu fui para a Embrapa e tudo, mas hoje eu tenho uma estação experimental que se chama Estação Experimental Lídia Rojas Pires, que é o nome da minha mãe. E aí me perguntam, por que você pôs esse nome no seu sítio? Eu falo, porque eu quero. Eu sempre quis ter. Mas na graduação da veterinária eu comecei a trabalhar nisso, em experimento, em ajudar o meu orientador. E quando chegou a hora da formatura, ele me convidou para o mestrado. E acabou que eu fiz o mestrado logo após a graduação e fizemos umas descobertas muito boas para a época. Foi assim de bastante divulgação e importância para a veterinária. Aí que você se sente mais importante ainda, né? Tem muito do ego, tem muito da vaidade. E acabou que eu fiz o mestrado, defendi bem. Antes de me formar no mestrado, faltavam alguns meses, abri o concurso para a Embrapa. Foi o primeiro concurso que a Embrapa fez na história da empresa. E eu passei para patologista, sendo mestre em parasitologia. Aí eu me achava. E fui trabalhar com patologia aqui em Campo Grande. Na época nós tínhamos uma doença que matava demais no Brasil. E ninguém sabia o que era. Era conhecido como a síndrome da vaca caída. No Brasil Central, nós perdíamos em torno de 600 mil matrizes por ano. E a Embrapa abriu concurso para completar essa lacuna. Eu entrei. E aí começamos a trabalhar com pesquisa forte, buscando sempre solução. E no fim desse trabalho, depois de 10 anos, eu usei para defender a minha tese de doutorado, que aí já foi em clínica de grandes animais, na Unesp de Botucatu, que eu adoro também. E nós, nessa época, desenvolvemos várias técnicas de diagnóstico que não tinha no Brasil, não tinha no mundo, e também desenvolvemos um medicamento que cura o botulismo, muito pouco conhecido até hoje. Mas o mundo todo compra esse medicamento produzido pela Embrapa no Brasil e cura o botulismo tanto de bovino quanto de cachorro, de caninos. E tem gente que perde os animais até hoje por falta de conhecimento desse medicamento. A pesquisa ela é aplicada. Então, nós usamos tudo que está disponível hoje de eletrônica e nós tentamos colocar na pecuária, bovinocultura. O que é isso? Por exemplo, eu precisava medir a temperatura do corpo do animal usando um sistema que gerasse a própria energia e que, instalado em determinada posição do corpo do animal, fosse qualquer uma, me desse a referência da temperatura do reto do animal. Eu tinha diferentes equipamentos
que nunca tinham sido ligados. E nem havia correlação de códigos fontes que permitisse fazer aquela interação. Mas por que eu quero saber a temperatura do corpo do animal, do reto do animal, usando um chip colocado no umbigo do animal? Então, por ser aplicada, a gente adapta tudo isso, desenvolve, é verdade, a gente desenvolve muitas pontes, muitas ligações. Mesmo assim, o mestrado é profissionalizante. Então, o aluno tem que entregar, no trabalho de conclusão de curso dele, um produto para ir para o mercado. Então, é desenvolvimento, mas é aplicado. Não é básico, como a gente chama. Todo peão hoje tem um celular no bolso. E nós estamos adaptando todo o sistema para que ele seja mobile, aplicativos. E as decisões simples que serão apoiadas pelo sistema de um banco de dados com informações das nuvens, de tempo, temperatura, umidade do ar, isso tudo nós já temos funcionando. E que me fazem tomar uma decisão sobre a mudança de pastagem, por exemplo, a mudança do piquete. Isso o peão precisa saber conversar com o capataz. E o capataz precisa saber mandar, olhando um aplicativo, uma informação, ou até, se for preciso, a gente customiza aquilo e já manda a mensagem pronta para ele. Mude o gado do piquete 1 para o 2 agora. Eu sempre digo assim, você tem que ser apaixonado e você tem que ser honesto. Mas a honestidade, ela é moral. Ela não é aquela social de você devolver troco errado. Você tem que ser honesto com o seu propósito, a sua paixão. Se você de verdade vir foco naquilo que você descobriu, é como você respeitar... Vou usar um exemplo. É como você respeitar a sua esposa. É como você respeitar a sua família. É como você respeitar a sua paixão. Não tem limite